Multitarefa funciona? Muita gente acha que sim, muita gente acha que não. E o grande problema é que eu acho que às vezes as pessoas estão discutindo sobre dois conceitos que são distintos, apesar de às vezes terem esse mesmo nome de multitarefa. Então vamos conceituar, né, o que eu entendo por ser multitarefa. Multitarefa é você estar no mesmo momento do tempo executando duas tarefas, né? Então duas tarefas exatamente ao mesmo tempo. Se vocês repararem, boa parte, ou pelo menos uma parte considerável das vagas para gerente de projeto, pede, né, eu já vi essa qualidade, né, o cara tem que ser multitarefa. Agora, a grande verdade é que a ciência já comprovou por uma série de estudos que fazer muitas coisas ao mesmo tempo vai fazer com que, na verdade, você se torne mais improdutivo e não o contrário. Então, por que dessa dicotomia, dessa aparente contradição, né? As empresas pedem um sujeito multitarefa e as pesquisas indicam que multitarefa é algo que não funciona. Porque o que a empresa pede, na verdade, é que você seja capaz de ter em seu poder a responsabilidade de executar várias coisas, né? E você seja capaz de priorizar essas coisas, de delegar essas coisas, de fazer com que cada um dos resultados esperados aconteça. Agora, a empresa não necessariamente quer que você execute simultaneamente mais de uma coisa, né? Mais de uma dessas tarefas que foram passadas. Até porque, né, gente, já foi provado que o nosso cérebro só consegue focar de fato em uma coisa de cada vez. Então, se você, por exemplo, vou pegar uma coisa que nem tem a ver com o trabalho, mas se você está assistindo televisão e está com a sua segunda tela ali, né, no no Facebook, no LinkedIn, ou navegando em qualquer outro site ali no seu tablet ou no seu celular, você não está fazendo aquelas duas coisas exatamente ao mesmo tempo. O que você está é chaveando a sua atenção de uma forma muito rápida. Ora você presta atenção na televisão, ora você presta atenção no seu telefone ou no seu tablet. Né? Porque na realidade a gente não tem essa capacidade de foco mútuo. E no nosso trabalho é a mesma coisa. Obviamente, algumas atividades, se duas atividades, por exemplo, se dessas duas atividades uma for mais cognitiva e a outra for mais física, vamos dizer assim, até é possível você conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tenho o hábito de correr ou de caminhar e de escutar um podcast, por exemplo, ou escutar um audiobook. Né? Ou então de ir para a academia e de escutar um audiobook, por exemplo. Mas mesmo nessas duas atividades, né, uma física e uma mais intelectual, existem limites. Eu percebo, por exemplo, que se eu estou escutando um áudio em inglês, que para mim é um pouco mais difícil, né, um inglês um pouco mais desconhecido, né, para o meu vocabulário, e ao mesmo tempo eu estou executando uma tarefa física difícil, se eu estou levantando um peso, né, na academia, por exemplo, na musculação, que é muito pesado, fatalmente eu vou acabar perdendo um pouco da atenção naquele áudio e vou acabar não entendendo determinadas partes. Porque o pouco, né, que o meu cérebro exige de atenção para que eu firme ali, né, eu tenha a força de vontade de levantar aquele peso, de concentrar as minhas forças e as minhas atenções naquele peso, faz com que eu desfoque, com que eu não seja capaz de, pelo menos por um curto espaço de tempo, prestar atenção ali naquele áudio. Né? Se a gente for para a nossa vida do trabalho agora, né, alguns estudos já foram feitos e em um deles, por exemplo, ficou mostrado lá nesse estudo que 1/3 do tempo dos profissionais, em média, era perdido chaveando entre atividades. Porque o grande problema também de fazer esse chaveamento, de repente você está respondendo um e-mail ao mesmo tempo, você está fazendo um relatório ao mesmo tempo, você está atendendo a um telefonema, só que sempre que você muda, né, de uma atividade para outra, né, então você ficou ali 30 segundos respondendo ao e-mail, 2 minutos no telefone, depois ficou 5 minutos ali no relatório, voltou para cá, cada chaveamento, cada reorientação dessa toma tempo. E a conclusão que os especialistas, que os estudiosos, que os pesquisadores chegaram, é que esse tempo perdido girava em torno de 1/3. E é muita coisa, gente. Né? Se a gente for pensar em 8 horas de uma rotina de trabalho usual, isso é mais de 2 horas por dia. Se a gente for pensar em um mês, né, é 1/3 do seu mês, é muita coisa. Então, a dica aqui do vídeo, que também é áudio, né, a gente está liberando agora esse material em podcast para você, é a seguinte: você como gerente de projeto, como coordenador de projeto, como líder de projeto, você tem que ser multitarefa na medida em que você é capaz de ter várias responsabilidades, várias tarefas a serem completadas e você consegue concatenar isso, delegar, fazer com que o resultado aconteça. Mas você não deve
né? Sempre que possível, você deve evitar de tentar fazer 2 ou mais dessas atividades ao mesmo tempo. Concentre-se em uma, acabe essa uma para começar a segunda e depois a terceira, certamente você vai tender a ser bem mais produtivo, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, você pode, aí tem uma série de coisas que você pode fazer. Se tiver no podcast, você pode assinar o nosso podcast. Se tiver no YouTube, pode assinar o nosso canal. No Facebook, dá um like na página. E você pode também participar da nossa lista VIP, em que você cadastra seu e-mail num link que vai estar sobre o vídeo, em cima, abaixo, em qualquer lugar por aí, vai aparecer para você. E aí você vai receber mais e mais conteúdo aí, né, para você que é interessado no mundo do gerenciamento de projetos, no conforto aí do seu e-mail, da sua caixa de entrada. É isso aí, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.